O dia amanhecia dourado, e o coração da jovem batia acelerado, como se cada pulsação fosse uma confirmação de que, enfim, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Criada em meio à simplicidade, onde o luxo jamais havia tocado suas mãos delicadas, ela acreditava que aquele vestido branco não era apenas uma peça de tecido, mas um símbolo de vitória contra todas as lágrimas que já derramara. Os olhos dela brilhavam de pureza e inocência, como uma garota que ainda guardava intacta sua virgindade e sonhava entregar-se apenas ao homem que jurara amor eterno. Naquele instante, cercada por flores simples, costuradas com esforço por vizinhas que a amavam, ela sentia que estava prestes a atravessar a porta do altar para encontrar não apenas um noivo, mas um destino completamente novo. Dentro da pequena igreja, os bancos estavam repletos de rostos curiosos, alguns felizes, outros invejosos, todos aguardando o momento em que a jovem caminharia pelo corredor estreito, levando consigo a promessa de um futuro diferente. O vestido era singelo, mas em seus olhos era a obra mais bela já criada, porque carregava o peso do esforço de muitos dias de trabalho para pagar cada detalhe. O coração dela pulsava com esperança, imaginando os filhos que teria, a casa que construiria e as manhãs em que acordaria ao lado do homem que dizia amá-la. Sua alma estava leve, ingênua, acreditando que o amor bastava para apagar todas as diferenças sociais que a separavam daquilo que sempre pareceu inalcançável. Enquanto arrumava o véu diante de um espelho rachado, ela respirava fundo, tentando acalmar o turbilhão de sentimentos. A cada fio de cabelo preso com cuidado, via-se não apenas uma noiva, mas uma garota que havia enfrentado humilhações por ser pobre, que ouvira risadas às escondidas, que crescera ouvindo que jamais seria desejada por alguém com futuro promissor. E agora, ali, diante da imagem da noiva que refletia, ela acreditava que todas as feridas seriam curadas, que aquele casamento seria a prova viva de que o amor sempre vence. Em sua mente, o altar não era apenas um lugar sagrado, mas a ponte que a levaria a uma vida nova, onde finalmente poderia ser amada como sempre sonhou. Cada passo que dava em direção ao altar era carregado de sonhos e pureza. Ela não via os olhares maldosos, não percebia as línguas afiadas que cochichavam nos bancos, nem desconfiava das intenções ocultas que rondavam seu futuro esposo. Para ela, tudo era amor, tudo era destino, tudo era promessa. Com as mãos trêmulas, segurando um pequeno buquê de flores campestres, ela caminhava radiante, acreditando que sua vida começaria naquele exato instante. Porém, no fundo da igreja, um olhar atento a observava com intensidade. Um homem alto, imponente, de traços fortes e marcantes, que não parecia pertencer àquele cenário humilde. Um milionário mais velho, orgulhoso e endurecido pela vida, que, mesmo sem perceber, já estava sendo tragado pela simplicidade daquela cena. A igreja estava mergulhada em silêncio quando a jovem chegou diante do altar, com o coração acelerado e os olhos marejados de emoção. Seus lábios tremiam em um sorriso tímido, como se a felicidade fosse tão grande que mal coubesse em seu corpo delicado. Todos os olhares se fixavam nela, alguns enternecidos, outros carregados de inveja, mas nenhum deles prepararia aquela noiva para a crueldade que estava prestes a acontecer. O noivo, de terno alinhado e semblante frio, a encarava com uma expressão estranhamente distante, como se o brilho nos olhos da mulher à sua frente fosse incapaz de despertar nele qualquer emoção. No instante em que o padre começou a cerimônia e os votos estavam prestes a ser trocados, ele respirou fundo, abriu um sorriso sarcástico e, em voz firme, lançou palavras que destruiriam a alma da jovem diante de todos. "Eu não vou me casar com você." O som ecoou como um trovão dentro da pequena igreja, fazendo corações pararem por um instante. O buquê escapou das mãos da noiva, caindo sobre o chão frio, como se o destino a abandonasse, junto com aquelas flores frágeis. Os murmúrios começaram a se espalhar pelos bancos, e o constrangimento se transformava em um espetáculo de horror. As pessoas se entreolhavam, chocadas, enquanto outras, disfarçando sorrisos maliciosos, saboreavam o escândalo. A jovem, atônita, não conseguia acreditar que aquele homem, que prometera amá-la e protegê-la, havia escolhido aquele exato momento para humilhá-la diante de todos. Seu coração, ainda inocente,
Não compreendia como a felicidade podia se transformar tão rápido em dor. O noivo, sem a menor compaixão, expôs a verdade cruel diante da multidão. Havia outra mulher, uma amante que ele considerava melhor, mais bonita, mais rica, mais digna de ocupar aquele lugar. Ele não apenas a deixava, mas fazia questão de pisotear sua pureza e simplicidade, transformando seu momento mais sonhado em um espetáculo de humilhação pública. Cada palavra dele era uma lâmina afiada cortando a alma dela, que permanecia imóvel, com lágrimas correndo pelo rosto, sem forças para reagir. Era como se estivesse presa a um pesadelo do qual não conseguia acordar. Sua virgindade, sua inocência e seu amor haviam sido tratados como nada, como uma fraqueza a ser ridicularizada diante de todos. Entre os presentes, o milionário que a observava sentiu algo estremecer dentro de si. Seus olhos, acostumados a ver o mundo com frieza e indiferença, fixaram-se naquela noiva despedaçada, e um sentimento estranho, quase esquecido, nasceu em seu peito. Enquanto todos murmuravam, alguns riam, outros filmavam a cena como se fosse apenas um entretenimento cruel. Ele sentiu uma chama de raiva arder dentro dele, não contra a jovem, mas contra a covardia e a crueldade daquele homem que a expunha ao ridículo. Em silêncio, o milionário permaneceu imóvel, mas por dentro, algo já começava a mudar. Aquela garota, abandonada no altar, marcada pela pureza e pela dor, acabara de entrar em sua vida de um jeito que ele jamais imaginaria. Quando o silêncio cortante tomou conta da igreja após a fuga covarde do noivo, os olhos da jovem, cheios de lágrimas e desespero, vagavam sem rumo, procurando uma saída para escapar da humilhação que parecia esmagar sua alma. Os cochichos ecoavam como agulhas perfurando sua pele. Os olhares carregados de julgamento aferiam mais do que 1000 facas, e a sensação de abandono a consumia por inteiro. Ela sentia que jamais conseguiria se recompor, que a vida havia acabado naquele instante, como se todos os seus sonhos tivessem sido despedaçados em frente a testemunhas cruéis. E foi nesse turbilhão de dor que seus olhos, vermelhos e marejados, encontraram o olhar dele. Um olhar firme, profundo e inabalável, que parecia atravessar as camadas de desespero e alcançar o íntimo de sua alma. Sentado em um dos bancos mais afastados, estava o homem que, até aquele instante, era apenas um desconhecido para ela, mas cujo semblante imponente irradiava algo diferente, algo que não se encaixava naquele ambiente modesto. Seus traços fortes revelavam a idade mais madura. Sua postura ereta refletia confiança, e o porte físico marcante chamava a atenção mesmo sem esforço. Um corpo musculoso, vigoroso, que parecia moldado pelo próprio destino para se destacar em qualquer lugar. Ele não era apenas bonito, era imponente, e sua presença parecia dominar o espaço ao redor. Seus olhos, negros e intensos como carvão em brasa, estavam fixos na noiva humilhada, com uma mistura rara de compaixão e respeito. Não havia piedade em seu olhar, mas sim uma estranha conexão, como se enxergasse nela não apenas a dor, mas também a força silenciosa que nascia de sua vulnerabilidade. O milionário, acostumado a lidar com pessoas interesseiras, belas por fora, mas vazias por dentro, nunca se permitira ser tocado pela simplicidade. Porém, diante daquela jovem abandonada, que permanecia de pé, mesmo em meio à desonra pública, algo nele começou a se quebrar. O orgulho e a dureza que haviam se transformado em muralhas ao longo de sua vida, fruto de amores destruídos e traições que o marcaram, mostravam rachaduras pela primeira vez em anos. Ele enxergava nela uma pureza rara, uma beleza que não se resumia ao vestido ou ao rosto banhado em lágrimas, mas que emanava de dentro, como um farol silencioso em meio às trevas. Era como se o universo tivesse escolhido aquele momento para unir dois destinos, costurados pelo fio invisível da dor e da redenção. Enquanto a jovem, desesperada, deixava a igreja correndo com o véu rasgado e as mãos tremendo, o milionário permaneceu imóvel, mas com a mente em chamas. Não era apenas a compaixão que o movia, era algo mais profundo, uma atração silenciosa, um chamado impossível de ignorar. Ele sabia que não poderia se levantar e oferecer ajuda de imediato, pois seu coração endurecido
ainda o prendia ao orgulho que sempre guiara seus passos. Mas também compreendia, em silêncio, que aquela não seria a última vez que cruzaria com aquela mulher. Seus olhos, fixos nela até o último segundo, selavam uma promessa invisível, a de que o destino já havia começado a entrelaçar suas vidas de forma inevitável. Ao sair da igreja, os passos da jovem ecoavam descompassados sobre o chão frio, como se cada batida fosse o reflexo do coração despedaçado que carregava no peito. O véu, outrora símbolo de pureza e promessa, arrastava-se sujo pelas pedras da rua, acompanhando o desespero que a consumia. O ar parecia pesado demais para respirar, e as lágrimas, agora livres, escorriam em torrentes, borrando a maquiagem simples que havia preparado com tanto cuidado. Ela não corria apenas para fugir dos olhares que a julgavam, mas como quem deseja escapar de si mesma, da dor insuportável que queimava seu peito, da vergonha que lhe pesava como uma cruz impossível de carregar. A cada esquina que dobrava, lembranças do altar voltavam como facadas em sua memória. As risadas abafadas, os cochichos venenosos, a frieza no olhar do homem que prometera amor eterno, tudo reverberava dentro dela como ecos cruéis que não cessavam. Não havia consolo, não havia abraço que pudesse aplacar tamanha humilhação. Pela primeira vez, ela sentia que a vida lhe arrancara tudo, o futuro que idealizara, a dignidade que acreditava ter conquistado, e até a fé no amor que guardava como chama sagrada. O coração, ainda virgem e inocente, parecia não suportar o peso do desprezo, e cada lágrima que caía era o retrato vivo de uma alma sendo quebrada em pedaços. Sentada finalmente em um banco esquecido de uma praça deserta, ela permitiu que o choro viesse com toda a força. O vestido, já marcado de poeira e lágrimas, contrastava com a imagem da noiva sonhadora que horas antes caminhara radiante para o altar. Agora, só restava a mulher ferida, a menina que ainda acreditava em contos de fadas e que fora esmagada pela realidade cruel. Em sua mente, as palavras do ex-noivo repetiam-se como um pesadelo interminável. Não era suficiente, não era bonita, não era rica. Aquelas acusações, proferidas diante de todos, sangravam como feridas abertas, que nenhum tempo parecia capaz de curar. Entretanto, no meio da escuridão de sua dor, havia algo invisível acontecendo. Embora ela não soubesse, o olhar firme e silencioso daquele homem desconhecido a acompanhava de longe, gravando em sua memória a imagem da noiva humilhada, mas de espírito inquebrável. Enquanto ela acreditava estar só, entregue ao sofrimento mais profundo, já havia um destino se formando ao redor dela. O milionário, aquele homem forte, lindo e marcado pelo orgulho, ainda tentava resistir ao impulso de se aproximar, mas dentro dele, a cena da jovem em queda era como uma chama acesa, impossível de apagar, e naquela praça silenciosa, a dor dela começava a se transformar em ponte para um novo capítulo, que mudaria ambos para sempre. Enquanto a jovem afogava-se em lágrimas na solidão daquela praça, em outro canto da cidade, o milionário caminhava em passos firmes, mas a mente estava longe, completamente tomada pela cena que havia presenciado. Ele era um homem acostumado a se blindar contra qualquer emoção, cercado por riquezas e aparências, mas prisioneiro de um passado cheio de feridas que o tornaram orgulhoso, frio e amargo. Carregava no peito marcas profundas de traições e interesses disfarçados de amor, e por isso havia se convencido de que não existia mulher capaz de tocar seu coração novamente. Porém, contra sua própria vontade, a imagem daquela noiva abandonada não saía de seus pensamentos, como uma chama incômoda queimando em seu interior. Sentado em seu luxuoso escritório, cercado de móveis imponentes e paredes adornadas por obras de arte caríssimas, ele se sentia vazio. Nada ali conseguia abafar a lembrança dos olhos marejados da jovem, do buquê caindo no chão, do véu rasgado que se arrastava como símbolo de desespero. Ele, que tantas vezes desprezou os sentimentos alheios, percebia-se irritado por não conseguir se livrar daquela memória. O orgulho, que sempre o fez acreditar que era imune a emoções, agora o feria. Era como se o destino tivesse jogado diante dele um reflexo que não queria enxergar, o de um coração ainda vivo, capaz de ser tocado por algo verdadeiro. O milionário tentava racionalizar.
dizendo a si mesmo que não passava de uma fraqueza momentânea, que não fazia sentido perder tempo pensando em uma garota pobre, virgem e ingênua, que nada tinha a ver com o mundo luxuoso e implacável em que vivia. Mas, por trás dessa resistência, escondia-se um conflito maior. Ele estava cansado da falsidade das mulheres que o cercavam, cansado de sorrisos fabricados e carícias compradas pelo poder do dinheiro. Pela primeira vez em muito tempo, havia enxergado pureza, inocência e verdade em alguém. E justamente por isso seu orgulho doía, porque admitir isso significava abrir mão da couraça que construíra ao longo dos anos. Deitado naquela noite em sua cama espaçosa, mas solitária, ele encarava o teto escuro e lutava contra o turbilhão que o atormentava. O corpo musculoso e vigoroso, que impunha respeito e desejo a todos ao redor, parecia agora frágil diante de um inimigo invisível. O sentimento inesperado. O orgulho gritava para que esquecesse, para que apagasse aquela mulher de sua mente. Mas o coração, pela primeira vez em anos, pulsava diferente, como se tivesse encontrado algo que não poderia mais ignorar. E no fundo, ele já sabia, por mais que tentasse resistir, aquele encontro no altar não fora em vão. A simplicidade dela havia ferido seu orgulho, mas também começava a despertar nele a lembrança de um homem capaz de amar. A jovem ainda caminhava perdida entre ruas estreitas, os olhos vermelhos de tanto chorar, quando o destino decidiu entrelaçar mais uma vez os fios invisíveis que a uniam ao milionário. A noite já havia caído, e a cidade parecia indiferente à dor que ela carregava nos ombros frágeis. O vestido de noiva, agora amarrotado e sujo, chamava a atenção por onde passava, atraindo olhares de curiosidade e até de escárnio. Ela, porém, não se importava, pois dentro de si, a vergonha e a tristeza pesavam mais do que qualquer julgamento externo. Seus passos vacilantes a levaram até uma rua quase deserta, onde a solidão finalmente lhe deu espaço para desabar. Foi nesse instante que um carro luxuoso, negro e reluzente, estacionou alguns metros à frente. A porta se abriu e dele desceu a figura imponente daquele homem que a observara no altar. Vestia um terno impecável, mas sua presença ia além das roupas. Era o tipo de homem que fazia o ar ao redor parecer mais denso, como se carregasse consigo uma aura de poder impossível de ignorar. Os olhos dele, intensos e firmes, a encontraram como se já a esperassem, e naquele momento o tempo pareceu suspender-se. Ela, vulnerável e frágil, e ele, forte, orgulhoso e amargurado, estavam frente a frente, como se o universo tivesse preparado aquele encontro desde sempre. A jovem, envergonhada, tentou se recompor, mas as lágrimas insistiam em manchar seu rosto. "Não precisa se aproximar, eu estou bem", murmurou, tentando esconder a fragilidade que transbordava em cada palavra. Mas sua voz tremia, e sua postura desmoronava diante da intensidade do momento. O milionário, sem mover um músculo do rosto, apenas a encarava em silêncio. Sua mente gritava para virar as costas, para não se envolver, para manter-se distante como sempre fizera, mas seus pés avançaram por vontade própria. Ele estendeu a mão, não em gesto de compaixão barata, mas como alguém que reconhece a força em meio ao desespero. "Você não merece isso", disse ele em tom grave, com a voz rouca e firme que carregava mais verdade do que 1000 promessas vazias. Ela, surpresa, ergueu os olhos para encará-lo e encontrou ali não a piedade que tanto temia, mas algo mais profundo, quase imperceptível: respeito. Pela primeira vez desde o altar, sentiu que não estava sendo julgada, mas vista como realmente era. Uma mulher que ainda guardava sua pureza, sua inocência, e que havia sido cruelmente ferida. O silêncio entre os dois foi mais eloquente que qualquer palavra, e naquele instante, ambos entenderam que aquele encontro não seria o último. O coração dele batia mais rápido do que gostaria de admitir, enquanto o dela, ainda ferido, encontrava um estranho conforto na presença daquele homem desconhecido. O orgulho dele ainda o fazia manter certa distância, mas seus olhos já a haviam escolhido. E ela, mesmo em meio ao sofrimento, sentia que algo havia mudado. Um fio invisível começava a unir suas almas, tecendo uma história que nenhum dos dois ousaria prever.
Nos dias que seguiram, a jovem tentava recolher os cacos de sua vida, mas a ferida aberta no altar ainda sangrava dentro dela. O vestido de noiva permanecia dobrado em um canto de seu quarto simples, como um fantasma silencioso que a lembrava da maior humilhação de sua existência. Ela voltava à rotina humilde, cercada por trabalhos pesados e olhares de pena de vizinhos, tentando se convencer de que precisava ser forte para seguir em frente. Mas por mais que quisesse apagar da memória aquele dia maldito, uma lembrança insistia em permanecer. Os olhos do homem que a encarara com firmeza, como se tivesse visto nela algo que ninguém mais enxergara. Enquanto isso, em um universo completamente oposto, o milionário seguia em sua rotina de luxo e poder. Seus dias eram marcados por reuniões em arranha-céus, carros reluzentes e pessoas que se curvavam ao seu redor, não por quem ele era, mas pelo peso do dinheiro que carregava. No entanto, mesmo cercado de abundância, ele sentia um vazio que nenhuma riqueza preenchia. O orgulho continuava a sussurrar em seu ouvido que aquela garota não passava de uma distração passageira, uma lembrança inconveniente que logo desapareceria. Porém, cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela coberto de lágrimas e sentia novamente o impacto da pureza que tanto o incomodava quanto o atraía. Esses dois mundos, aparentemente intransponíveis, começaram a colidir de maneira inevitável. Ele, acostumado a mulheres refinadas, maquiadas em excesso e movidas por interesses, via na simplicidade dela um enigma que o perturbava. Como alguém sem fortuna, sem status, sem nada além de sua inocência, podia despertar nele algo tão intenso? Ela, por sua vez, mesmo tentando esquecer, sentia que a presença daquele homem forte e maduro ficava gravada em sua pele, como uma marca invisível. Tentava convencer-se de que não deveria pensar nele, pois a distância entre suas realidades era grande demais, quase absurda. Mas, em noites silenciosas, lembrava-se da voz dele ecoando: "Você não merece isso." E o coração batia mais rápido. Era como se o destino tivesse jogado duas almas em extremos opostos do tabuleiro, mas ao mesmo tempo puxasse os fios para aproximá-las. A pureza da jovem e a amargura do milionário se tornavam forças complementares, ainda que nenhum dos dois estivesse pronto para admitir. Ele resistia, preso ao orgulho e ao medo de amar novamente. Ela resistia, marcada pela vergonha e pelo trauma de ter sido rejeitada diante de todos. Mas, mesmo com todas as barreiras, havia algo inevitável crescendo: a atração silenciosa de dois mundos destinados a se encontrar. O tempo começou a se encarregar de aproximá-los de forma sutil, como se cada encontro fosse uma peça de um quebra-cabeça que o destino insistia em montar. A jovem, ainda marcada pela dor, encontrou nele uma presença inesperada. Não era um salvador, não era um herói, mas alguém que a observava com intensidade, como se cada gesto seu fosse um segredo precioso. O milionário, por sua vez, tentava manter a distância, preso ao orgulho que lhe servia de armadura, mas os olhos dele o traíam todas as vezes em que a encarava. Havia algo irresistível na pureza daquela mulher, algo que desarmava sua rigidez e fazia arder um desejo que ele acreditava estar morto há muito tempo. Certa tarde, o acaso os reuniu em um café simples, longe dos holofotes e das paredes luxuosas às quais ele estava acostumado. Ela estava sentada sozinha, distraída, quando percebeu a sombra dele se aproximando. O coração disparou e por um instante quis fugir, mas as pernas não obedeceram. Ele, imponente, apenas se sentou diante dela sem pedir permissão, como alguém que sabia que não precisava de palavras para justificar sua presença. O silêncio entre os dois foi pesado, mas carregado de uma tensão quase palpável. Quando seus olhares finalmente se cruzaram, algo mudou. Não era compaixão que brilhava nos olhos dele, mas desejo. Não era vergonha que transparecia nos olhos dela, mas um início tímido de entrega. Naquela mesa, o milionário que sempre acreditara que nada mais poderia surpreendê-lo, se viu completamente rendido à simplicidade dela. Cada palavra ingênua que escapava de seus lábios soava como música. Cada gesto delicado carregava uma doçura que o desarmava por dentro. Ele se perguntava como aquela garota pobre, virgem e rejeitada
poderia despertar nele uma chama tão avassaladora. Já ela, ainda assustada com a força daquela conexão, sentia o corpo reagir de formas que nunca havia experimentado. Seu coração acelerava, suas mãos suavam, e sua respiração tornava-se curta sempre que ele se aproximava. Os encontros foram se tornando mais frequentes, sempre cercados de uma estranha mistura de resistência e atração. Ele lutava contra o impulso de possuí-la, temendo que fosse apenas uma ilusão passageira. Ela tentava resistir ao medo de ser ferida novamente, temendo que ele fosse apenas mais um homem pronto para destruí-la. Mas a cada olhar trocado, a cada silêncio compartilhado, a paixão crescia como fogo alimentado pelo vento. Até que, em um momento inevitável, ele segurou o rosto dela com firmeza e disse em voz baixa: "Você não faz ideia do que está despertando em mim." Nesse instante, ela compreendeu que já não havia retorno. O amor começava a florescer, e o desejo, até então adormecido, começava a despertar com toda a força. À medida que o vínculo entre os dois se fortalecia, os obstáculos começaram a surgir como muralhas erguidas para testar a verdade daquele sentimento. A jovem, ainda assustada, descobria que não era apenas o coração dele que carregava feridas, mas também o mundo ao redor, cruel e implacável, disposto a julgá-los a cada passo. As diferenças sociais gritavam como abismos intransponíveis. Ela, pobre, simples, desacreditada até pelos vizinhos. Ele, milionário, maduro, dono de um império que despertava inveja e cobiça por onde passava. A cidade murmurava e as línguas afiadas transformavam cada encontro em assunto, pintando-a como interesseira e oportunista. Porém, no fundo, o coração dela só sabia a verdade. Amava aquele homem não pelo que ele possuía, mas por quem ele era. Foi nesse cenário de julgamentos que a maior provação surgiu: o retorno do ex-noivo, arrependido e disfarçado de vítima. Ele reapareceu com palavras melosas, prometendo que havia sido um erro, que o abandono no altar não passara de um deslize impensado. Tentava convencê-la de que ainda a amava, manipulando sua fragilidade como arma para reconquistá-la. A jovem, embora tomada pelo desprezo, vacilou por um instante, não por amor, mas pela dor ainda aberta. O milionário, ao ver essa cena, sentiu o orgulho que o definia ser posto à prova. Seu instinto era afastar-se, erguer novamente as muralhas de frieza e fingir que nada lhe importava. Mas o coração, já aprisionado à inocência daquela mulher, não permitiu que recuasse. Houve confronto. O milionário, em toda sua imponência, ergueu-se diante do rival e deixou claro que não permitiria mais que aquela jovem fosse ferida. A cena foi intensa, carregada de tensão e desejo reprimido. Ele não a tratava como posse, mas como alguém que finalmente merecia ser defendida. A jovem, ao ver a firmeza em seus olhos, sentiu-se pela primeira vez protegida, como se o universo tivesse lhe concedido um guardião inabalável. Foi então que compreendeu que aquele homem não era apenas um milionário poderoso, mas alguém disposto a colocar seu orgulho de lado por ela, provando com atitudes que seu amor não era passageiro. Os dias seguintes foram de luta contra o mundo. Os rumores aumentavam, as diferenças se tornavam mais visíveis, mas em cada desafio, eles se agarravam mais um ao outro. Ela, com sua pureza e simplicidade, era a cura para o coração endurecido dele. Ele, com sua força e devoção, era o porto seguro que ela sempre buscou. Era como se o destino os estivesse testando, lançando pedras no caminho apenas para fortalecer o laço que nascia. E, mesmo cercados por dúvidas e críticas, havia algo maior que os sustentava: a certeza silenciosa de que estavam dispostos a enfrentar tudo juntos, porque já não havia volta. O amor havia se tornado a prova viva de que duas almas quebradas podiam se reconstruir lado a lado. A noite caiu como um manto silencioso sobre a cidade, mas dentro dos corações deles havia um fogo queimando mais forte do que nunca. Depois de tantas provações, lágrimas e resistências, havia chegado o momento inevitável em que os dois já não podiam mais lutar contra a força avassaladora que os unia. A jovem, ainda marcada por inseguranças, sentia o coração disparar quando ele a encarava com aqueles olhos intensos que pareciam desnudar sua alma. Ele, por sua vez,
Segurava o peso do desejo e da ternura, dividido entre o orgulho que sempre o guiara e a paixão que agora o dominava por completo. Era como se todo o passado tivesse conduzido a esse instante, a noite em que a pureza dela e a intensidade dele se encontrariam em um só corpo. No silêncio de um quarto luxuoso, iluminado pela penumbra suave das luzes, ela tremia não de medo, mas de expectativa. Ainda era virgem, e a lembrança da humilhação no altar a fazia acreditar que talvez nunca fosse digna de um momento tão íntimo. Mas ali, diante dele, cada insegurança parecia se dissolver. O milionário aproximou-se devagar, impondo sua presença não apenas com o corpo musculoso e vigoroso, mas com a delicadeza inesperada de seus gestos. Tocou-lhe o rosto como se fosse cristal, e em sua voz grave murmurou: "Você é minha verdade." Não havia pressa em suas mãos, apenas a promessa de cuidar, de fazer daquela noite não uma lembrança de dor, mas um marco eterno de amor. A jovem, rendida à intensidade do momento, deixou as lágrimas correrem livres, não mais de tristeza, mas de libertação. Seus lábios se encontraram em um beijo profundo, carregado de desejo contido e entrega absoluta. O corpo dele a envolvia como muralha, mas ao mesmo tempo transmitia segurança, como se estivesse protegendo o bem mais precioso de sua vida. A cada toque, a cada suspiro, a barreira de inocência que ela guardava foi se desfazendo, transformando-se em chama ardente. Pela primeira vez, ela conheceu o prazer, não como algo físico apenas, mas como a consagração de um amor que nascera em meio à dor e agora florescia em plenitude. Naquela noite, a virgindade dela deixou de ser um peso ou uma promessa e tornou-se entrega. Ele, orgulhoso e acostumado a dominar, descobria que naquela mulher simples havia encontrado sua redenção. Ela, frágil e ao mesmo tempo forte, descobria que no abraço dele havia não apenas desejo, mas o lar que sempre buscara. Quando enfim adormeceram, entrelaçados, os dois sabiam que nada mais poderia separá-los. Haviam se entregado por completo, e aquele amor, selado no fogo da paixão e no calor da verdade, jamais seria esquecido. Os dias seguintes àquela noite foram diferentes, como se o mundo tivesse se transformado em cores mais vivas e sons mais suaves. A jovem carregava no olhar uma luz que jamais havia sentido antes, a marca de uma mulher que conheceu o amor em sua forma mais verdadeira e completa. O milionário, por sua vez, caminhava com o peso da mudança em cada gesto. Seu coração, antes endurecido pelo orgulho e pelas mágoas do passado, agora batia com um propósito novo, alimentado pela presença daquela mulher que ele não apenas desejava, mas respeitava profundamente. O amor entre os dois não era mais um segredo, mas um fogo aberto que iluminava cada instante compartilhado. Mas então, algo inesperado começou a acontecer. A jovem passou a sentir um cansaço incomum, uma vertigem suave que a surpreendia em meio às tarefas simples, além de um calor diferente que subia em sua pele delicada. No início, acreditava ser apenas o peso das emoções que ainda se ajustavam dentro dela. Mas, ao perceber os dias se acumulando e os sintomas crescendo, uma suspeita ousada começou a tomar forma em sua mente. No silêncio de sua simplicidade, com as mãos trêmulas sobre o ventre, ela temeu acreditar no que o coração já pressentia. Havia uma nova vida crescendo dentro de si. O momento da confirmação foi um turbilhão de sentimentos. Quando teve certeza de sua gravidez, lágrimas voltaram a escorrer por seus olhos. Mas dessa vez não eram de dor. Eram de surpresa, de medo e, sobretudo, de felicidade intensa. A jovem, ainda lembrando-se de todas as humilhações que vivera, sentia que finalmente o destino lhe entregava um presente impossível de imaginar. Não era apenas um filho. Era a prova viva de que seu amor com aquele homem não era um delírio passageiro, mas algo real e transformador. Seu corpo, antes visto como frágil e desprotegido, agora se tornava o lar sagrado de uma nova vida. Quando contou a novidade ao milionário, o silêncio tomou conta do ambiente. Os olhos dele, sempre tão firmes e impenetráveis, suavizaram-se como nunca antes. No início, ele apenas a encarou, como se não fosse capaz de processar tamanha revelação. Mas, pouco a pouco, a rigidez deu lugar a um sorriso contido, carregado de emoção. Ele a puxou para os braços com força,
como se temesse perdê-la, e sussurrou em sua voz grave: "Você me deu o maior presente da minha vida." Para aquele homem marcado por orgulho e feridas, ser pai era mais do que um destino. Era a oportunidade de renascer ao lado da mulher que transformara sua existência. Naquele instante, os dois compreenderam que o amor que os unia havia se tornado ainda maior, pois agora carregava dentro de si a promessa de uma família. O coração dela batia em paz, e o dele, pela primeira vez em anos, pulsava com esperança. A gravidez não era apenas um fato, mas a certeza de que estavam destinados a viver algo eterno, algo que uniria suas almas para sempre. A notícia da gravidez transformou tudo ao redor deles em um ponto sem retorno. Para a jovem, era como se o coração tivesse encontrado finalmente um lar. A vida que crescia em seu ventre era a certeza de que ela jamais seria a mesma, de que não era mais apenas a noiva rejeitada no altar, mas agora a mulher escolhida pelo destino para ser mãe e companheira. Cada amanhecer parecia trazer uma nova esperança, e ainda que o medo a rondasse, havia dentro dela uma força serena, um instinto que lhe sussurrava que, ao lado daquele homem, nada lhe faltaria. Para o milionário, a descoberta foi como uma tempestade que o obrigou a derrubar os muros que havia construído ao longo dos anos. O orgulho que o guiava, o peso das mágoas antigas e a desconfiança que nutria pelas pessoas começaram a ruir diante da responsabilidade de ser pai. Pela primeira vez, ele deixou de pensar apenas em si mesmo e percebeu que carregava nas mãos o futuro não só daquela jovem, mas também da criança que estava a caminho. Seus pensamentos, antes frios e calculistas, agora estavam tomados por planos: proteger, prover e, acima de tudo, permanecer. Foi numa tarde de silêncio intenso, dentro da sala espaçosa de sua mansão, que ele tomou a decisão. Caminhou até ela, que o esperava sentada com as mãos entrelaçadas sobre o ventre ainda discreto, e ajoelhou-se diante de sua fragilidade, mas com a força de um homem que sabia o que queria. Olhando nos olhos marejados dela, declarou: "Você não vai mais chorar por ninguém. Eu não vou permitir que seja ferida de novo. Quero você comigo, como minha esposa, como mãe do meu filho e como a mulher que mudou minha vida." A voz grave dele não trazia dúvida nem hesitação. Era a certeza cravada em sua alma de que dali em diante eles caminhariam juntos. Ela, emocionada, sentiu as lágrimas rolarem, mas não de dor, e sim de felicidade. Tudo que um dia lhe foi negado, agora se materializava em palavras e atitudes. Não havia riqueza no mundo que pudesse se comparar à segurança que ele lhe oferecia. Não era apenas o casamento que estava diante dela, mas a promessa de um lar, de uma família, de uma vida que não mais seria marcada por humilhações. No coração da jovem, a resposta já estava dada antes mesmo de seus lábios pronunciarem sim. E assim, naquele instante simples mas eterno, os dois decidiram o futuro. Não era apenas sobre amor ou desejo, era sobre pertencimento, sobre renascimento e sobre a construção de algo maior do que eles mesmos. O milionário deixava de ser apenas o homem orgulhoso e amargurado, e a jovem deixava de ser apenas a noiva rejeitada. Juntos, passavam a ser a promessa viva de uma família, unida pelo amor e pela esperança que agora pulsava dentro dela. Pouco tempo depois da decisão que selou o destino dos dois, o milionário cumpriu sua promessa com a intensidade de quem não conhece limites quando se trata de proteger aquilo que ama. Para a jovem, a transição foi quase irreal. Em um momento, vivia em um quarto simples de paredes descascadas, onde o vento entrava pelas frestas, e no outro, atravessava os portões de ferro forjado de uma mansão imensa, que mais parecia um castelo moderno. Cada detalhe da nova casa parecia gritar abundância. Jardins vastos com flores raras, corredores tão largos que seus passos ecoavam como se caminhasse em outro mundo, lustres de cristal que refletiam a luz em 1000 cores, e janelas enormes que se abriam para horizontes sem fim. Era como se o destino quisesse recompensá-la por cada lágrima derramada no passado. No entanto, o que mais a surpreendia não eram os luxos em si, mas a sensação de pertencimento que ele fazia questão de transmitir em cada gesto. "Agora, este é o nosso lar", dissera ele com firmeza,
enquanto segurava sua mão diante da entrada principal. Para ele, não era suficiente apenas oferecer riquezas. Queria que ela se sentisse dona daquele espaço, senhora de cada detalhe, rainha de uma vida que antes parecia inalcançável. E ela, ainda tímida, caminhava pelos corredores com a sensação de estar vivendo um sonho, tocando as paredes como se precisasse se certificar de que eram reais. A mansão se tornou o palco do início de uma nova fase. Ele, acostumado a viver em solidão cercada de luxo, descobriu o prazer de partilhar os espaços com alguém que transformava cada canto em lar. O sorriso dela enchia a casa de vida, e até os empregados, acostumados à rigidez do patrão, passaram a ver no semblante do milionário uma mudança quase impossível de imaginar. Seus traços, antes duros e fechados, agora se suavizavam sempre que ela surgia. A jovem, que já se sentira rejeitada e indigna, agora ocupava o lugar de mulher amada, respeitada e desejada, não como objeto de status, mas como essência viva daquele lar. À noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelos jardins iluminados pela lua, ela se apoiava no ombro dele e sentia que, finalmente, a vida havia se transformado. A mansão não era apenas uma casa luxuosa, mas o símbolo da vitória de um amor que nasceu em meio à dor e floresceu na entrega. Cada quarto, cada janela, cada detalhe daquele lar carregava a promessa de um futuro repleto de felicidade. E, no fundo de sua alma, ela sabia que aquele homem não havia apenas lhe dado uma mansão, havia lhe dado um mundo novo, onde poderia viver a plenitude de ser esposa, mãe e amada como sempre sonhara. Com o tempo, a mansão deixou de ser apenas uma estrutura luxuosa e imponente para se transformar no lar onde o amor deles florescia a cada dia. A jovem, antes marcada pela vergonha de ter sido rejeitada no altar, agora caminhava pelos corredores largos com uma serenidade nova, carregando em seu ventre o fruto mais puro daquele amor. A gravidez avançava, e a cada movimento sentido dentro dela, uma onda de emoção a envolvia por completo. O milionário, que antes via o mundo com olhos endurecidos e desconfiados, surpreendia-se com o quanto estava mudando. A cada gesto simples dela, a cada sorriso tímido, ele sentia que o coração, antes frio, agora pulsava com um calor que jamais acreditara reencontrar. As manhãs eram preenchidas por conversas que misturavam ternura e expectativa, e os planos de ambos se entrelaçavam como raízes profundas, crescendo em um mesmo solo. Ele, acostumado a tomar decisões rápidas e impessoais em negócios milionários, agora se pegava escolhendo cores para o quarto do bebê, pensando em como seria o olhar da criança, o sorriso, o jeito de segurar suas pequenas mãos. A jovem, sempre com a doçura que a caracterizava, descobria dentro de si uma força que jamais havia imaginado. A força de uma mãe que estava disposta a tudo para proteger aquele amor recém-formado. Mas não era apenas o bebê que os unia, era o companheirismo que brotava entre eles. À noite, quando caminhavam pelos jardins, ela se apoiava no braço dele e sussurrava sonhos, enquanto ele, em silêncio, gravava cada palavra como um tesouro. A mansão, que um dia fora símbolo de solidão, agora ecoava risadas, promessas e esperanças. Ele não era mais o milionário orgulhoso e solitário, mas um homem apaixonado que encontrara sentido em amar e ser amado. Ela não era mais a noiva humilhada, mas a esposa desejada, respeitada e prestes a se tornar mãe, vivendo a plenitude que antes acreditava impossível. O nascimento daquela família não se deu apenas pelo bebê que crescia, mas pela união inquebrável que se fortalecia a cada instante. Dois mundos distantes haviam se encontrado para formar um só universo, onde simplicidade e poder, pureza e intensidade, dor e redenção se uniam em harmonia. A jovem, transformada pelo amor dele, sentia que finalmente o destino havia se rendido à sua fé no amor verdadeiro. E ele, marcado por um passado de desconfiança, via na pureza dela a redenção que jamais esperara. Juntos, estavam prontos para viver a mais bela das histórias, a de uma família nascida do inesperado, moldada pela entrega e iluminada pela esperança do futuro. O dia em que finalmente disseram sim diante de todos marcou não apenas a realização de um sonho,
mas a consagração de uma história que parecia impossível. A jovem, que um dia fora abandonada no altar sob olhares de escárnio, agora caminhava pelo corredor de uma imponente cerimônia como uma rainha, não mais marcada pela dor, mas pelo brilho do amor verdadeiro. Seu vestido, desenhado com delicadeza e luxo, moldava sua beleza de forma deslumbrante, e em seus olhos havia uma luz serena que apenas a certeza da felicidade pode oferecer. Ao seu lado, o milionário, forte, imponente e orgulhoso, carregava no olhar algo que ninguém jamais vira nele: a ternura de um homem que finalmente encontrara redenção no amor. O casamento não foi apenas uma festa, foi um triunfo contra tudo e todos. As vozes que antes a humilharam agora se calaram, obrigadas a testemunhar que aquela garota pobre, simples e inocente, havia conquistado não apenas a devoção de um homem poderoso, mas também o respeito de todos que um dia a desprezaram. Naquele momento, cada lágrima que ela derramara parecia ter valido a pena, pois diante dela se desenhava o futuro com que sempre sonhara: um lar repleto de amor, uma família em construção e a promessa de nunca mais ser abandonada. Na mansão dos sonhos, agora transformada em lar da nova família, cada cômodo ressoava com o som da felicidade. Ele, que antes vivia cercado de luxo vazio, descobria na risada dela e na expectativa do bebê a verdadeira riqueza. Ela, que um dia acreditara ser pequena demais para o mundo, agora se descobria grandiosa, amada e reverenciada como esposa, mãe e companheira. O amor que os unia já não era apenas paixão ardente, mas um vínculo eterno, que se fortalecia com cada gesto e cada promessa cumprida. Quando, em uma noite iluminada pela lua, ele a tomou nos braços, carregando-a como se fosse o tesouro mais precioso de sua vida, os dois sabiam que não havia mais espaço para as sombras do passado. A dor havia se transformado em força, a humilhação em vitória e o abandono em amor eterno. Ele, marcado pela força e pela maturidade, e ela, moldada pela pureza e pela inocência, encontraram um no outro a razão para viver. E assim, entre beijos apaixonados e sonhos compartilhados, selaram a certeza de que viveriam felizes para sempre, porque o destino, em toda a sua crueldade inicial, apenas preparava o caminho para a mais intensa das histórias de amor.